Vou comprar uma casa para guardar dinheiro. Não, eu acho que é melhor um fundo imobiliário. Qual a melhor opção para você? Comprar um imóvel ou ter fundo imobiliário? Nesse vídeo, vamos mostrar as duas opções, os prós e contras de cada uma. Eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo tradicional como em criptoativos. E hoje o assunto é o mercado tradicional, o mais antigo de todos eles, o investimento mais antigo que a gente conhece, que é comprar imóveis e colocar em aluguel. Porém, o mundo modernizou, ficou tudo mais acessível, o eletrônico, as coisas que estavam tão distantes de nós, agora está palpável, está perto. Então, a gente já tem a opção de comprar um imóvel ou de investir no fundo imobiliário que tem a mesma ideia, né? A mesma pegada. Que é investir em imóveis. Tudo investindo em imóveis. Mas o pessoal ainda tem muitas dúvidas quanto a esse mercado. E qual será a melhor opção? Nesse vídeo vamos contar para vocês. Fique até o final para você saber qual o melhor investimento para você que quer entrar nesse mundo de imóveis. Então, primeiramente, curta e compartilhe se esse vídeo fizer um sentido para vocês. A gente fala muito se inscreva. A gente fala muito do mercado tradicional também e agora muito de criptoativos, só que a gente sempre tenta ensinar estratégias. Por que você tem que pensar também em fundo imobiliário? No final do vídeo a gente vai mostrar como a gente está tratando isso, mas assim, o que a gente preza no vídeo é ensinar que deve se diversificar. Pessoal, eu mesma sou de uma geração que eu acredito muito que a gente tem que ter a casa própria, que a gente tem que ter o nosso imóvel e depois que sobrando um dinheirinho, eu sempre pensava, vou comprar outro imóvel para pôr aluguel. A gente pensa nisso e pensa que é a melhor alternativa. Mas quando a gente vai pôr no papel, analisando números, pode não ser a melhor alternativa. Tem pontos que são, a gente vai contar, mas tem outros, passa bem longe de ser a melhor alternativa. Então vamos analisar qual é, né, Alex? Hoje se você for comprar um imóvel físico, o que você tem que levar em conta? Que você tem que escolher uma boa localização, que você tem que escolher um valor, assim, para você comprar que tem um retorno bom. Isso. Tantos percentuais que você vai cobrar de aluguel. Você vai ter despesas, que vai ser se você vai pôr na imobiliária, se você vai ter que arrumar o seu imóvel depois que aquele inquilino sair, se ele vai ficar vazio ou não. Inquilino caloteiro. Que deixa as coisas para você pagar. A gente mora no interior. Na nossa cidade, a gente conhece muita gente que fala que o inquilino sai, deixa a conta de água sem pagar, a conta de luz sem pagar. Então, vamos falar para vocês a estratégia. Hoje em dia, pessoal, quem tem um imóvel, pega o seu dinheiro, o seu capital, compra o imóvel. Esse imóvel, ele dá de retorno em torno de 0,2 a 0,8% ao mês do valor total que você colocou naquele imóvel. Ou seja, se você tem 350 mil, pega e compra um imóvel básico. Aqui na nossa região, normalmente dá uma casa de 3 quartos, né? 2, 3 quartos. Dependendo do bairro, 3 quartos e dependendo do bairro, se for um bairro melhor localizado, ela sai só com 2 quartos por esse valor. E você consegue alugar no máximo, né, Alex? Entre 1.200, no máximo 1.400. Mais que isso já é muito difícil aqui ter na região alugar, né? Exato. Só que isso é na nossa região. Dependendo da região de vocês, pode ser diferente. Então, o que acontece? A pessoa tira 350 mil do seu caixa, compra um imóvel, coloca lá e tem um retorno de torno de 1.200. Então, no final do ano, ele vai ter conseguido juntar 14.400. Aí você fala, nossa, é uma boa. Para mim é uma boa. Ter 14.400 no ano de renda extra é bom mesmo, né? Não é ruim. Só que se você tem um imóvel de aluguel, aí fica nessa faixa. Se você compra outro imóvel, se você consegue ter 2 imóveis de aluguel, aí já entra em outro ponto. Que é os impostos. Imposto de renda. No começo, gente, você vai ter
14 mil de um imóvel, com 2 imóveis vai ser 28 mil, e dentro desses 28 mil, o governo já começa, o leão começa a morder, abocanhar os seus lucros. Fora isso, você tem a despesa do imposto de renda, você tem a despesa de reformar o imóvel para o seu inquilino, IPTU, tem pessoas que negociam para o inquilino pagar o IPTU, mas nem sempre é assim, né? Então, e tem muito inquilino que sai sem pagar o IPTU, você tem que correr atrás, inquilino não pinta seu imóvel, você tem que mandar pintar, mandar reformar alguma coisa que ele estragou. O tempo que você correr atrás. E outra coisa, pode ser que você fique algum tempo sem conseguir alugar, né? Exato, o pior de tudo, né? Então você vai ficar sem ganhar nada, porque a gente tem que pensar nisso também. Pode acontecer algum problema, naquele mês não consegue ninguém, 2 meses sem ninguém, então você vai ficar sem aquela renda que você estava contando. E agora o pró de ter um fundo imobiliário, né, Alex? Antes de tudo, a gente só comentar um pouco, a gente já tem vídeos aqui no canal falando de fundo imobiliário. Até comenta aí se você já investe ou não, se você tem um imóvel, se está alugando, sim ou não. E o fundo imobiliário, na verdade, é você comprar uma cota, né, de um fundo que é gerido por um gestor ou várias pessoas, né, no caso, e você está comprando cotas de aluguéis ali de imóveis lá dentro. Então, lá dentro daquela cota, você tem vários imóveis. Pessoal, o que é o fundo imobiliário que o Alex está falando? Eu quero investir em imóveis, eu quero ter inquilinos, eu quero isso. Então, o que eu faço? Eu pego meu dinheiro, entro na corretora e compro cotas de fundo imobiliário. Exato. Aí, o que vai ser esse dinheiro? O que acontece? Esse dinheiro que eu coloquei lá, eu pus num fundo que tem gestores, tem equipe que só cuida do aluguel, de buscar o inquilino para aquele prédio. Normalmente, o fundo imobiliário ele tem de 30 a 100, 150 imóveis. Então, quando eu estou comprando aquele fundo, eu não estou tendo um inquilino. Eu estou tendo 100 inquilinos, 30 inquilinos. Então, pode ter um ou outro vago, né, que fala vacância, né? Isso. Pode acontecer vacâncias? Pode acontecer vacâncias. Só que dentro daquele tanto de inquilinos que eu tenho, 30 a 100 a 150, 1, 2, e repartido entre todos os associados, todos que compraram o fundo, aquilo lá a gente nem percebe. Sem contar que lá dentro tem uma diversificação de locais, né? Porque você pode ter um em São Paulo, um lá no norte. Então, esse fundo, ele tenta diversificar também nisso. Então, esse é um critério, né? Que é ter uma diversificação de imóveis dentro. Não tá só para um inquilino, ter várias salas comerciais. Pode ter de hospitais também, shoppings, tem vários tipos de fundo imobiliário. Você escolhe. Tem um fundo que ele administra um shopping. Então, pessoal, o shopping, agora na pandemia, o shopping pode estar fraco, mas dentro daquele mesmo fundo, ele tem shopping, ele já tem hospitais, ele tem prédios de escritórios. Então, só ali dentro tá tudo diversificado, né, Alex? Isso. Então, você não teria problema. Tem risco? Tem, mas também tem o risco de você ter sua casa ali. Você tem um imóvel ali, acontece da casa do vizinho pega fogo, chega e pega fogo na sua também. Um inquilino sai sem pagar nada, você tem que arrumar. Constrói alguma coisa próxima que prejudica o seu imóvel também, porque acontece tudo isso, né? A gente não sabe. Então, risco tem em todos. Mas nós não falamos para vocês em números, né? Nós estamos tentando convencer, não é convencer, mostrar para vocês o que é a vantagem em números. Então, vamos lá, a vantagem numérica. Se você pegar os mesmos 350 mil que você comprou o imóvel, que vai conseguir de aluguel só 1.200 por mês, no máximo 1.400. Se você fizer esse investimento em fundo imobiliário, o que acontece? Normalmente, a renda do fundo imobiliário é alta, né, Alex? Não é uma renda baixa. Ainda mais em comparação com a nossa Selic, né? Então, mas nós pegamos uma renda média. Nós pegamos fundo imobiliário que rende 7% ao ano. Lógico que existem outros que rendem mais, né? Muito mais, né? Só que a gente pegou uma média porque a gente pegou a média também do aluguel do imóvel lá físico. A gente não pegou só a média, porque você talvez consegue alugar mais ou menos. A gente pegou a média de 1.200. Então, vamos pegar a média do fundo imobiliário, que é 7% ao ano. Se você pegar e colocar os seus 350 mil num fundo que rende 7% ao ano, você vai receber por mês 2.041. Então, em comparação com o imóvel que você aluga só por 1.200, você vai conseguir R$ 2.041. Olha a diferença, olha o seu lucro.
no final do ano você vai conseguir em torno de 24.500, né? De rentabilidade. Por que em torno, gente? Porque pode variar um pouco essa porcentagem, tá? Mas normalmente ela mantém o porcentagem do ano, né, Alex? Esse 7%. E sem contar que você pode ainda gerar uma estratégia de estar reinvestindo, né? Uhum, Por exemplo, no imóvel verdade. você vai pegar o aluguel e você vai ter que ir juntando. Então você vai ter a possibilidade de juntar um tanto de dinheiro para comprar outra casa. Já no fundo imobiliário, a cada mês você já pode comprar uma nova cota. O que é uma enorme vantagem, porque você gera uma cota nova e essa cota já no próximo mês já vai te dar o aluguel. Então, ou seja, se você juntar para comprar um imóvel, você vai demorar vários anos. Já no fundo imobiliário, no próximo mês, você já pode recomprar aquela cota. Pessoal, uma coisa boa de se imaginar aí é se você pegar os 2.041 que você pegou no mês, tira os 1.200, que seria sua renda básica, seria normal do imóvel normal. Tira esses 1.200 e reinveste essa diferença. Isso. Reinveste essa diferença em novas cotas, sempre aumentando o número de cotas. Rapidinho, você, além de ter mais capital, você também vai ter o dinheiro, sua renda mensal lá garantida. Agora eu vou falar para vocês os prós e contras que nós encontramos numa tabelinha. Olha, crédito ou débito em 2 dias úteis. Se você tem fundo imobiliário, você aconteceu alguma coisa na sua vida e você precisa do dinheiro rápido, você consegue esse dinheiro de volta em 2 dias úteis. Agora, se for uma casa, leve em média 7 meses para ser vendido. Pode ser que você venda no outro dia, mas aí você vai perder em valor. Você tem uma casa e você vai mudar, ou você precisa daquele dinheiro mais urgente, você pode conseguir o dinheiro rápido, mas aí você vai ter que entregar ela normalmente a preço de banana. Porque se for o preço justo, leva em média 7 meses para ser vendida. E quanto mais esse valor é mais alto, mais difícil vender, né? Verdade. Porque vamos supor, você tem uma casa de 1 milhão. Aí você quer sair rápido porque você vai mudar de empresa, vai para longe. Como é que você vende 1 milhão assim do dia para noite? Do dia para noite. Não vende, né, gente? Recebíveis. Os fundos são obrigados a distribuir 95% do caixa, o fundo imobiliário. Agora, o tradicional. Pode ocorrer atrasos? Pode. O inquilino atrasar, né? Perder o serviço? Ainda mais agora, nessa época que nós estamos passando, muito inquilino, a pessoa é até Pode boa. atrasar. Mas tem um problema na vida, né? Todo mundo pode passar por problema e ele pode atrasar. As taxas. Sem taxa de corretagem, zero de custódia. Quando você tem um fundo imobiliário, você não tem que pagar taxa de corretagem, né? Para cuidar da sua casa, para cuidar do... Você paga o valor administrativo que já é descontado na fonte, nem chega na gente, né? E o aluguel incide taxa como escrituração, ITBI, várias taxas que a gente tem que pagar, né? Gestão. As principais gestores do Brasil cuidam para você. O fundo imobiliário, a gente tem os gestores lá especializados nisso que vai cuidar pra gente. E a CVM bate firme, né, nesses fundos aí. Tá sempre em cima para ver se tá tudo certo. Se você tem um imóvel tradicional, você tem que correr atrás, ir atrás do inquilino, buscar receber o aluguel, ou você vai ter que pagar uma corretora que vai cobrar um pedacinho do seu lucro, né? Inquilino. A gente não precisa lidar com inquilino quando tem fundo imobiliário. Aí você precisa cuidar do inquilino quando você tem um imóvel tradicional. Lá o gestor se vira. Os pontos, então, pessoal, cabe a você analisar, cabe a você decidir. Aqui nós não estamos falando para você, não tenha um imóvel. Se você tem um imóvel, tudo bem, você não vai pagar imposto de renda. Agora, se você for adquirir mais e mais imóveis, cabe analisar se realmente compensa, pôr no papel, anotar, porque igual a gente passou aqui para você, o imposto de renda, quem tem mais de 2 imóveis, normalmente pega uma boa fatia do seu lucro. Não sabemos se você está disposto a ficar gastando tanto com o leão, né? Então conta aí pra gente se você investe ou não. A nossa estratégia se baseia também em fundo imobiliário, só que aqui no Brasil não. Eu quero assim ressaltar que quando você vai estudando um pouco mais, a gente começou um pouco com fundo imobiliário. Inclusive a gente tem alguns. Mas, à medida que você vai estudando, você vai vendo que diversificar é uma forma bacana de se lucrar, crescer patrimônio. Ou seja, hoje nossos aportes, como estratégia, a gente tem levado para fundo imobiliário nos Estados Unidos. Que aí a gente recebe os nossos aluguéis em dólar. Lá tem uma diferença dos dividendos. Lá o imposto lá já cobra 30% desse dividendo. Então já chega já descontado o valor. Mas assim, 30% perante a valorização do dólar contra o real
eu acho que tá muito bom. Tá vantajoso para nós ainda. Então né? você tem que ter uma estratégia assim. Fundo imobiliário é bom, criptomoeda é bom. Então você tem que diversificar entre esses setores. Você tem que ter real, você tem que ter criptoativos, você tem que ter dólar. Por quê? Porque se um falhar, o outro ali já está segurando sua carteira um pouco mais. Ah, pessoal, outra coisa. O fundo imobiliário não é que ele não tenha imposto nenhum. Mas durante você estiver recebendo seu dividendos, realmente não tem imposto. Quando que é cobrado o imposto? Quando você for desfazer da sua cota. Vender. Por exemplo, você tem muitas cotas, aí você comprou a R$100 e ela tá valendo R$150, 140 e você fala, não, quero vender. Aí neste momento você vai pagar um imposto só sobre o lucro que você teve, tá? De valorização da cota. Mas lá dentro, durante o tempo que você está recebendo dividendos, não tem nada realmente, tá? Mas o imóvel tem isso também, eles chamam de ganho de capital. Então se você Com- vende um imóvel, você vai ter que Você pagar também também. paga isso. Só que lá é menor, né? Porque realmente na hora que você for desfazer. Isso. Não é igual ao imóvel que todo mês, se você tiver mais de um imóvel, ficar pagando imposto de renda todo mês, né? É isso aí. Nos fundos imobiliários não tem isso. Então, curta, comente, compartilhe. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários que nós respondemos. É isso aí. Beijos e até a próxima.